Bom dia. Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a prática de crimes cibernéticos. Ordem do dia. A ordem do dia de hoje prevê o início da discussão sobre o roteiro de trabalho e sobre a adoção de um acordo de procedimentos na CPI. Para falar sobre o plano de trabalho, concedo a palavra ao relator, deputado Esperidião Amin. Bom dia a todos. Quero dizer que é uma satisfação muito grande, eu me sinto renovado na idade por ter como presidente alguém que me dá o elixir da juventude por osmose. Eu não sou tão velho assim porque não tenho cabelo branco, mas dizem que eu sou velho. Quem é evidentemente idoso é o deputado Odelmo Leão, né? Isso é flagrante, um odorico. Eu vou ser, como eu já distribuí, todos receberam cópia do plano de trabalho, eu vou fazer uma leitura resumida. Primeiro, a introdução eu me dispenso. Agora, eu começo a falar sobre o relatório. Eu desejo, muito mais do que ser o autor, ser o coordenador de um relatório. E combinei com a deputada Mariana que também para cumprir o preceito constitucional da representatividade partidária, não apenas pessoal, vamos poder contar, e eu convido para participarem, de 4 sub-relatorias, os deputados Sandro Alex, cuja sub-relatoria será particularmente voltada para instituições financeiras e para a publicidade e para o comércio virtuais. Convido e conto com a participação do deputado Rafael Mota para o foco mais voltado a crimes contra a criança e o adolescente. Ou seja, numa linguagem genérica, nós podemos dizer que se enquadraria como pedofilia. O terceiro seria o deputado Daniel Coelho, teria uma missão complexa: violações a direitos fundamentais. Em que consiste essa violação? Nós exemplificamos. Essa relação não é exaustiva, é exemplificativa. Criação de perfis falsos ou satíricos com o objetivo de praticar a subtração de dados, crimes contra a honra, inclusive injúrias raciais, crimes de racismo, crimes contra homossexuais, estelionato, extorsão e outros ilícitos penais. E, finalmente, o deputado Rodrigo Martins, com foco especialmente na questão da segurança cibernética no Brasil. Seria o aspecto institucional do nosso país, uma avaliação e uma prospecção. Eu gostaria de acrescentar a essa exemplificação três outros tópicos. Primeiro, incitação ao ódio. Dos crimes que o mundo tem presenciado e sofrido, é talvez o mais deletério. É aquele que cria, né, numa raça, numa religião, numa cor de pele, cria uma espécie, forma ali um target, um alvo para ser alcançado. O segundo é bullying. Eu fui o relator, tive o privilégio de ser o relator do projeto de autoria do nosso querido deputado, ex-deputado Vieira da Cunha, atual secretário da Educação do Rio Grande. E eu consegui aprovar o projeto com o nome de intimidação sistemática. O bullying fica entre parênteses, porque eu não gosto de usar expressão. Aliás, não devemos usar expressões importadas, violentando o nosso idioma. E, finalmente, um que eu não consegui escrever ainda, que é a perseguição, o referenciamento sistemático de uma pessoa, mesmo que não seja em tom criminoso, mas
citar repetidas vezes, perseguir através de meio virtual uma pessoa, impondo-lhe uma deturpação da sua imagem. Esses 3 seriam acrescidos a esses exemplos da subrelatoria com foco atribuída ao deputado Daniel Coelho. Mas desejo reiterar que o meu papel será cobrar a sistematização e a coerência desses 4 tópicos, para que nós não tenhamos uma colcha de retalho, que em Florianópolis se chama fuxico. Fuxico é quando você faz sobre um tecido, coloca vários retalhos e fica uma colcha de retalhos. As atividades que nós sugerimos, os senhores já examinaram, são realizar a oitiva de convidados especiais, eu apenas acrescento acadêmicos. Como essa matéria é uma matéria muito nova na nossa sociedade, em constante evolução, eu percebi que falta aqui nós darmos ênfase a acadêmicos. Eu tive o privilégio de concluir o doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina em 2010, e este programa tem 3 vertentes: engenharia, que é o hardware, gestão e mídias. Eu recolhi que tive alguns professores que seriam muito úteis aqui para nos informar sobre mídias atuais. No item C, realizar estudos sobre legislação e tendências internacionais. Não só sobre as leis internacionais, mas fazer uma prospecção sobre as tendências das leis, não apenas no Brasil, mas projetos de lei e tendências fora do nosso país. Indo para a folha seguinte, na letra H, eu vou repeti-la. Classificar as modalidades de crimes considerados como cibernéticos como os de vazamento de informações pessoais, pornografia infantil, pedofilia, racismo, homofobia, maus tratos com animais e outras fraudes, e incluir aqui a incitação ao ódio. Não que só aqui ela possa acontecer. De forma que este é o plano de trabalho, resumidamente já distribuí. Se algum dos senhores tiver, ou alguma das ilustres deputadas tiver algum acréscimo, eu gostaria que fosse feito hoje. Senhora Presidente, considero com isso encerrada num prazo de tempo razoável a minha tarefa de apresentar a proposta de trabalho, o plano de trabalho e a ideia das subrelatorias. Agora, o deputado Marquesan está pedindo a palavra. Eu vou dar aqui a oportunidade para todos falarem, darem seu posicionamento em relação ao plano de trabalho do nosso ilustre relator, o deputado Esperidião Amin. Com a palavra, o deputado Nelson Marquesan. Quero saudar aqui a nossa presidente, a deputada Mariana, desejar sucesso aqui nessa atividade importante presidindo essa CPI, deputado Esperidião Amin, deputados e colegas. Eu vou falar especificamente sobre o plano de trabalho aqui, deputado Esperidião. Eu acho que a gente tem que... a internet é uma coisa abrangente, gigantesca, mas talvez nessas subrelatorias, talvez não, Vossa Excelência dividiu realmente em pautas. Se puder, só para sair da frente, para poder olhar aqui para o deputado Esperidião. Só pedir uma licencinha. Para poder olhar para o... eu acho que realmente as 3 divisões são de temas, 4 divisões macro. Talvez eu não tenha captado aí, mas talvez a propriedade intelectual ou a questão do direito autoral não devesse também ter uma subrelatoria pela sua importância e pelo grande debate que gera, porque é um tema outros crimes acontecem também na internet. Este acontece na internet, mas com um volume gigantesco e de uma forma diferenciada, né, nova, que a gente ainda não conseguiu. Então, queria deixar a sugestão aqui, ou pelo menos que... Nós, quando discutimos, o consideramos incluído na 3ª subrelatoria a cargo do deputado Daniel Coelho. Como ele está nos ouvindo, considere expressamente citada. Não. Este tópico consta especificamente da violação a direitos fundamentais, criação de perfis
falsos satírios, como eu disse, não é uma lista exaustiva. Mas é que se a gente for colocar direitos fundamentais, a gente pega o artigo 5º da Constituição, falando amplamente, né? É um troço gigante. E direitos autorais é uma coisa... Eu falo porque eu sou presidente da Frente Parlamentar e me parece que é uma coisa tão ampla que mereceria, no caso da internet, tem tantos interesses econômicos envolvidos, de tantos setores, que talvez merecesse ser... Porque nos direitos fundamentais vai entrar questões individuais, e essas que Vossa Excelência mencionou, como bullying, incitação ao ódio, enfim, né? É uma pauta, me parece, que também é muito ampla. Enfim, mas é apenas uma sugestão. Obrigado. Muito obrigado. E com relação a esse plano de trabalho aqui também, deputada Mariana, para comentar já? Ou ainda não? Acho que vamos primeiro ficar nesse momento tá aqui bom. com o deputado Esperidião e depois a gente conversa sobre essa questão do plano de trabalho dele. O segundo deputado, o deputado Rafael Mota. Primeiro, saudando a todos, dando bom dia. Acho que também, assim como o nosso nobre deputado, só que a título de sugestão, deputada Mariana, é o nosso nobre relator, que certamente haveremos de fazer um trabalho em conjunto. Estamos aqui para contribuir também à frente dessa subrelatoria do crime contra criança e adolescente, da pedofilia, ao lado dos demais colegas deputados, os subrelatores, mas que possa ser incluído também, deputada Mariana, a questão de pessoas acidentadas, essas imagens, pessoas acidentadas, tratamentos de saúde, cenas de violência extrema, assim como alguns casos que são vistos diariamente, que possam ser incluídos também em alguma subrelatoria, só a título de sugestão, deputado Esperidião da Missa. Nós sabemos que a temática é muito abrangente, mas também não podemos nos furtar desse debate, que eu acho que diariamente nós vimos cenas de linchamento sendo disseminadas pela internet e pelas redes sociais. Nós queremos que esta seja acrescentada aos tópicos da relatoria, da subrelatoria número 3. Deputado Daniel Coelho. Senhora Presidente, deputada Mariana Carvalho, eu primeiro gostaria de falar de satisfação de estar fazendo parte desse colegiado, dessa CPI, presidida por Vossa Excelência, a deputada jovem do nosso partido, que tem demonstrado talento ao longo desse ano. E também muito feliz, deputado Esperidião a mim, por estar podendo colaborar com o relatório de Vossa Excelência como subrelator. Vossa Excelência que é uma grande referência aqui nessa casa, desde o início do mandato, tenho certeza que todos como eu, que estão exercendo o primeiro mandato aqui, observam entre os nossos colegas aqueles que têm um pouco mais de experiência de estrada corrida, para poder nos ensinar e dar alguns nortes. Então, não tenho nenhuma dúvida que Vossa Excelência vai ajudar a todos os 4 sub-relatores a exatamente nós termos um resultado. O grande desafio da CPI, eu acho que não é o seu caminho, mas o final, é a gente conseguir avançar, dar resultados ao país, coibir esses casos de pedofilia, de agressão, de racismo, a gente conseguir avançar no que se refere aos crimes bancários, aos crimes contra o cidadão. Então, a gente tem aqui uma amplitude imensa de situações a serem abordadas pela CPI. A internet realmente é uma nova ferramenta, mas que muda a relação entre as pessoas. A gente observa aqui dentro da própria reunião. Às vezes estamos sentados aqui, os próprios deputados, conversando entre si no WhatsApp. Isso está acontecendo no Brasil como um todo, na realidade no mundo inteiro. A internet ela tem uma primeira característica, que é a sua liberdade. Ninguém consegue controlar a internet. Qualquer um vai lá, entra, posta e coloca o que quer. Mas até onde devem ir os limites sem que a gente tire a característica da liberdade da internet, sem que a gente crie censura? Até onde alguém pode xingar, pode tentar destruir com informações falsas a imagem de alguém? Então, é muito importante que o Parlamento brasileiro ele consiga avançar. A gente teve no ano passado o Marco Civil da Internet, que foi a primeira peça de legislação que, na verdade, trata do tema. Mas foi tratado apenas foram tratados ali alguns aspectos. A gente não conseguiu, né, em momento nenhum ali, avançar, até porque, como disse, é uma discussão que é nova, mas a gente precisa avançar muito. A legislação ela ainda precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser analisada, e eu não tenho nenhuma dúvida de que essa CPI vai dar os resultados esperados. Né? Eu acho que a gente vai trabalhar em conjunto aqui, e eu me coloco completamente à disposição da presidente Mariana e do deputado Esperidião a mim para colaborar no que for aqui colocado. Muito obrigado. Então, me cabe agradecer as suas palavras. Obrigada também, deputado Daniel Coelho.
Fico feliz com as suas palavras e também de fazer parte do mesmo partido. Como disse aqui no primeiro dia da nossa instalação, tenho certeza que aqui vamos conseguir aprender muito com as experiências dos nossos deputados que estão mais maduros, né, Esperidião? E da mesma forma também que você fica feliz de estar ao meu lado, eu também sinto a mesma alegria. Eu gostaria de conceder a palavra ao deputado Odorico Monteiro. Bom dia, deputados, deputadas. Queria parabenizar o deputado Esperidião Amin pela objetividade no relatório, dizer da preocupação dessa composição republicana em relação à construção do relatório, a divisão dos 4. E eu estou convencido de que essa CPI ela vai dar uma contribuição importante depois do Marco Civil da Internet, que tem toda uma preocupação de trabalhar a questão dos direitos e garantias dos usuários, a questão da privacidade. Dizer que essa é uma área, deputada Mariana, que eu reafirmo, ela vai inclusive ter aspectos importantes na questão da integração do sistema de saúde. Por exemplo, na CPI de órtese e prótese, a gente detectou que um dos problemas está ligado ao rastreamento das próteses. Nós vamos evoluir para um momento de que a integração homem-máquina ligado à internet das coisas vai ser cada vez um hospital, por exemplo, todo ele é hoje monitorado a partir de rastreamentos. E isso pode criar margem a fraudes, né? Então, eu acho que é muito importante essa CPI. E eu só queria trazer aqui uma preocupação que, sem dúvida nenhuma, a gente teve essa preocupação na CPI da órtese e prótese, que nós estamos vivendo um momento de disputa política muito intenso no país, né? E que essas disputas políticas, elas devem, o espaço do plenário é um espaço diferente do espaço das comissões. Então, eu só queria trazer essa preocupação de que a gente tenha, dentro do aspecto que a gente vai estar trabalhando aqui, de que a gente proteja as disputas políticas partidárias dentro da CPI, para que a gente possa focar nessa questão dos problemas, eu acho, buscar as experiências internacionais nessa área. E, sem dúvida nenhuma, depois do Marco Civil da Internet, esse é outro debate que essa comissão pode não só analisar e ver vazios que foram deixados, porque o crime é exatamente quando nós estamos numa área que vai evoluir muito mais com uma velocidade maior do que a capacidade do Estado de produzir regramentos e normas. Então, nesses vazios é que o crime se instala. Então, eu acho que a contribuição é exatamente verificar os vazios, verificar os grandes problemas que estão ligados a esse tema e propor no relatório, sem dúvida nenhuma, novas legislações para evitar crimes e abusos. Eu acho que o tema, e quero parabenizar mais uma vez o nosso decano da comissão, o deputado Esperidião Amin. Acho que essa comissão digamos, tem hoje aqui um aspecto de natureza muito interessante, que é subpartidário, a preocupação de compor relatório e também vendo aí uma faixa de experiência entre os decanos e os novos. E plurietário. Aqui. Plurietário, exato. Parabéns, deputada Mariana, e parabéns, o deputado Esperidião Amin. Obrigada, deputado Dorico. Gostaria de conceder a palavra à deputada Alice Portugal. Bom, também gostaria de parabenizar, acredito que vamos ter um trabalho bem profundo e profícuo. A primeira questão que eu gostaria de comentar sobre o plano de trabalho e as ideias, né, já com subrelatores indicados, né, do Esperidião Amin, eu queria dizer o seguinte: primeiro, nós precisamos ter uma definição preliminar, maturada, sobre, de fato, o que é crime cibernético. Né? Isso é muito importante. Eu vejo que aqui na primeira iniciativa, proposta, a ideia é trazer segmentos da academia, né? Convidados especialistas, etc. Talvez fosse exatamente para que não cometêssemos imprecisões, né? Melhor aprovar o plano de trabalho propriamente dito após essa primeira sessão. Porque aqui, já nessa rodada preliminar, nós temos talvez uma interpolação com crimes virtuais,
com questões que estão ligadas ao marco civil, à individualidade, etc. E o objeto do crime cibernético, propriamente dito, em relação às questões relacionadas com ganhos, lucros, não é? Apropriação, não é? Da propriedade privada, não é? Do ponto de vista de bancos, da propriedade intelectual, não é? Do direito autoral, enfim. Então, essa é um limite muito tênue, porque daqui a pouco nós estaremos colocando tudo que circula na internet, e inclusive as impropriedades, mas que nem sempre as impropriedades podem ser tipificadas como crime. Então, talvez, pelo mecanismo da precaução, não é? Também sou da juventude acumulada, o mecanismo da precaução, para que nós não avançássemos em demasia e focássemos em, digamos, a menos no elemento nuclear do crime cibernético, fosse o caso de fazermos um painel inicial para definirmos, né, a dimensão, a abrangência do trabalho da CPI e não incorrermos, né, por pecarmos por excesso. Então, essa seria talvez a primeira ponderação. Fazermos primeiro esse painel para definirmos os limites da nossa ação. Porque se você deixa aberto, nós podemos aqui avançar em tudo que julgamos impróprio, né, na internet. Essa é a primeira ponderação que eu gostaria de fazer. A segunda é que nós precisamos conhecer de maneira mais definida, eu não sou especialista, né? Sou farmacêutica bioquímica, militante da educação. Então, nós precisamos ter, eu particularmente, sinto a necessidade de conhecer, de ter um estudo da infraestrutura das redes, né, no Brasil. Então, como é mesmo a infraestrutura das redes, né, do Brasil e das redes institucionais do governo brasileiro? Isso, né, para que nós possamos ter esse conhecimento, para que nos dê base de formação, subsídio, né, para essa formação do conhecimento. Então, essa é uma questão que eu não coloco preliminar. Eu colocaria, talvez, como a letra L dessa sua propositura, não é, de atividades a serem desenvolvidas. A letra L das atividades a serem desenvolvidas, estudos da infraestrutura das redes do Brasil e das redes institucionais do governo brasileiro, como formação de subsídio, né, para a obtenção do conhecimento. Então, talvez isso, na letra L, o estudo das redes, fosse possível. E, por último mesmo, presidenta, eu queria, para dar divulgação à existência da nossa CPI, fazer uma proposta, né? Talvez ousada, mas acho que poderíamos já lançar isso aqui na Câmara, que seria a instalação de uma linha telefônica 0800 ou portal disponibilizado pela Câmara dos Deputados para receber denúncias e sugestões sobre crimes cibernéticos. Isso nós receberíamos da sociedade uma ação interativa, tudo a ver, né, com a tipificação que vamos tentar fazer do crime cibernético. Então, a instalação de uma linha 0800 para ser o receptor de indicações e denúncias que pudessem nos subsidiar. Porque nós começamos com a base de uma denúncia, como fato certo e determinado, que é essa operação da Polícia Federal, não é? Mas não vamos ser uma CPI de um fato certo e determinado. Nem vamos poder ser a CPI da violência à mulher, a CPI da pedofilia, não vamos ser a CPI do abuso sexual, não vamos ser a CPI da injúria, da calúnia, da difamação, do assédio moral, do assédio sexual. É por isso que eu acho que, antes de definir o plano, definir o limite. Nós somos a CPI do crime cibernético, o que vem a ser, de maneira exata, ou o mais próximo do exato possível, para que a gente não espalhe demais a nossa fome de justiça e não apresentemos coisas concretas ao final. Obrigada. Eu vou comentar... Presidente, depois, como líder, eu queria fazer uma intervenção. Eu queria comentar as 3 observações da minha querida deputada Alice Portugal, da terceira para a primeira. Eu acho que essa sua sugestão é extraordinária. Se tem uma comissão, no caso uma CPI,
que deve dar o exemplo de interatividade é essa. Né? Essa não pode ser encapsulada. Por isto, né, além do site que toda comissão parlamentar tem, nós vamos procurar, naquilo que a Casa puder nos oferecer de tecnologia, dispor da forma mais aberta. Se não no dia de hoje, pelo menos criarmos para que ao longo do desenvolvimento do trabalho, nós todos tenhamos esses ouvidos e esses olhos para recepcionar essas imagens ou, pelo menos, as palavras. Em compensação, essa sua sugestão, maravilhosamente aceita por todos, porque eu percebo, né, ela colide com a sua ideia de nós definirmos agora o que é crime cibernético. Nós vamos receber de tudo e não vamos poder censurar, apagar ou deletar. Então, eu acho que nós devemos... primeiro, o plano de trabalho não é uma coisa fixa. O plano de trabalho pode ser alterado a qualquer momento. Ele é um roteiro que pode ser alterado, complementado, retificado ao longo do desenvolvimento do nosso trabalho. Então, eu diria o seguinte, esta sua sugestão de definir o que é crime cibernético merece mais do que um seminário. Mais do que um. E vai ser a própria comissão. Não é essa a questão. Seria mesmo a ouvida, primeiro, de especialistas, da academia, como Vossa Excelência sugeriu, para que o plano de trabalho ele já fosse calçado nessas informações preliminares. Mas não é, de fato, fechar as portas para o que virá. Nós vamos receber de tudo, é verdade. Então, ainda mais com o 0800, ou site, exatamente. O que seja. Nós estamos abrindo... Mas é porque, aqui nos comentários iniciais, eu já fiquei um pouco, digamos, perplexa, porque nós temos que ter clareza que nós não somos a CPI do assédio, do abuso, da pedofilia, somos a CPI do crime cibernético. Então, talvez fosse prudente, talvez fosse uma ação de precaução fazer antes o seminário, mas fica à disposição eu converto a sua sugestão numa solicitação para que seja apresentado requerimento ou requerimentos, e não precisa ser hoje. Claro. Por isso que eu estou dizendo, nós vamos construir isto com especialistas nessa legislação brasileira e nas propostas. Aqui vou invadir um território seguinte. Uma das coisas que nós temos que conhecer são os projetos que estão tramitando na Casa. Ontem, por exemplo, eu vou contar aqui um fato concreto. Eu assisti a uma discussão entre um projeto de autoria da deputada Soraya em face de um projeto do deputado Hildo Rocha. Nós conhecemos ambos. Um alarga o conceito e outro especifica quais os requisitos para ser enquadrado como crime. Num caso específico de difamação, deturpação de imagem, através da internet. Portanto, um crime cibernético. 2 projetos que estão tramitando. De forma que eu diria o seguinte, é obrigatório que nós levantemos o que existe aqui e procuremos ter notícia do que existe no mundo. Porque é isso que vai nos dar o contexto onde nós vamos selecionar o que será efetivamente capitulável e tipificável como crime cibernético. Né? Porque há um princípio que nós não vamos poder revogar aqui. Nullum crime, nulla pena, sine lege. Se não houver uma lei anterior que estabeleça que aquilo é crime, não é crime. E falamos de internet e comunicação pela internet, nós temos tudo dentro de nós. Então, o senhor queria só, depois do livro do PROS, queria falar pelo PSDB. Meu comentário às suas colocações, muito bem-vindas. Agradecer aqui a sugestão da deputada Alice Portugal,
até mesmo procuramos já saber como fazer para linkar. Dentro do site A Democracia da Câmara, a gente está tentando ver essa construção desse link e acho interessantíssimo até mesmo ter o 0800. Acho que é uma forma da gente conseguir aproximar, trazer os problemas reais que hoje é sentido. E, como dito aqui também, essa questão da gente chegar a esses temas de pedofilia, racismo, são os temas, crimes que acontecem na vida real e que hoje estão muito mais presentes dentro das redes. Acredito até que o nosso relator... Eu quero fazer um... Eu falei aqui sobre incitação ao ódio e o deputado já me mostrou como repercutiu no UOL a expressão. Agora eu vou fazer uma coisa que vai gerar muita controvérsia. Eu recebi um e-mail hoje de manhã de um deputado estadual de Santa Catarina comunicando que está bombando no YouTube uma paródia ao House of Cards sob o título de House of Cunha. Criado em Florianópolis. Recomendo que todos assistam. Peraí, fazendo propaganda aqui, né? Criado na minha cidade sem o meu consentimento. Eu gostaria de passar a palavra como líder para o deputado Domingos Neto. Por 3 minutos, deputado. Deputada Mariana, deputado Esperidião, em seus nomes cumprimentar a mesa. Eu vim aqui mais para acompanhar também aqui a indicação de subrelatoria do deputado Rafael, que tenho convicção que vai poder ajudar muito. Mas, como fui membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, fui membro da Comissão Especial que tratou também do Marco Civil da Internet, uma coisa que me preocupou também, assim, nos discursos que me antecederam, é que parece, estou só aqui também falando de sugestão, não é nenhum tipo de crítica, estou aqui no meu 2º mandato, já participei de comissões especiais, já participei de CPIs, é que em alguns momentos parece que a gente está participando de uma comissão especial. Nós estamos falando de uma CPI. Acho que para ajudar no sucesso, inclusive na visibilidade dessa CPI, é poder perceber a função de inquérito dessa comissão. Poder buscar a Polícia Federal, poder buscar a atingir efetivamente a culpados, poder ser instrumento de auxílio no Ministério Público, do Poder Judiciário, e aí sim nós vamos poder dar a dimensão ao fim que se propõe. Só essa ressalva que eu queria fazer, que nós estamos falando, eu vi aqui, não, nós vamos ver o que é que vai precisar mexer na legislação, onde é que tem um buraco legislativo que precisamos modificar. Isso é função de comissão especial. Nós estamos numa CPI. Só essa, assim, estou dizendo isso porque me interessa tanto pelo tema que, como nosso bloco ainda tem vaga, eu até vou pensar, como líder, eu não participo de comissões pelo tempo, mas esse tema é um tema que realmente gosto muito. Mas era só tentar, deputado Esperidião, como nosso decano, naturalmente, uma bancada muito jovem também aqui de 1º mandato, é perceber a função. Nós estamos falando de CPI. Na hora que você puxar a função de inquérito, de buscar instrumentos que só a CPI tem, de prerrogativas convocatórias, de prerrogativas de acesso a processos, aí sim a CPI pode ter certeza que ela vai aparecer nos noticiários mais importantes do nosso país como instrumento de proteção à sociedade. É só isso que eu quero ajudar também aos subrelatores que possam perceber isso. Nós não estamos tratando de comissão especial, onde vamos mexer num sistema legislativo. Nós estamos falando de CPI e é importante que a postura da comissão, de seus membros, dos seus subrelatores, seja nesse sentido. Que possa sentar na mesa e colocar todas as prerrogativas constitucionais, regimentais, que só a CPI tem. É por isso que nós temos um limite de número de CPIs que podem acontecer nessa casa em paralelo, exatamente porque são instrumentos poderosos da casa. Então, é só no sentido de, na sugestão de melhorar o trabalho, de dar mais visibilidade a esta comissão, é que possa cada vez mais avançar na sua função enquanto CPI, para além da função que parece como comissão especial, que essa sim deve ser apenas um acessório, que ao final desse relatório se apresente um acessório das deficiências legislativas, mas que ela não seja o principal. O principal deve ser a função inquisitora de uma CPI. É só essa sugestão que eu queria fazer. Agradecer nosso deputado, líder, pela sua presença e até mesmo já dizer que a gente já recebeu
nessa CPI alguns requerimentos para convocar todos esses órgãos, entidades, Polícia Federal. Então, hoje não votaremos, deputada. É apenas para conhecimento que já foram apresentados desde o dia da nossa posse. Já coloquei como aberto o recebimento de todos os requerimentos. Gostaria de passar a palavra como líder ao deputado Daniel Coelho, pelo PSDB. Eu queria, acho que é apenas importante as colocações do deputado Domingos Neto, mas eu acho que a gente tem que ter clareza realmente. A deputada Alice Portugal, ela fala do tema da CPI, crimes cibernéticos. Mas depois ela tem uma fala que é contraditória, quando ela diz que é crime cibernético, mas diz que pedofilia... Não, a CPI não é sobre pedofilia ou não é sobre o crime contra a mulher. Se pedofilia é crime e pedofilia está sendo feita na internet, é crime cibernético. Se a injúria contra a mulher ou o racismo é crime no Brasil e ele está acontecendo na internet, ele é crime cibernético. Algumas coisas são evidentes e por isso já constam no plano de trabalho do relator, deputado Esperidião Amin. Tudo aquilo que é crime pelo nosso Código Penal e é crime na legislação brasileira, e se acontece na internet, é crime cibernético, isso é evidente. Isso é o que faz estarmos aqui reunidos numa CPI. No momento que se cria, por exemplo, uma subrelatoria para discutir a pedofilia, que é crime na internet ou não, é porque a gente já está querendo dar um foco específico, é exatamente a preocupação do deputado Domingos Neto. Então, o que foi elencado, na verdade, nesse plano de trabalho, muito bem feito, são crimes que ocorrem na sociedade brasileira e que hoje, nessa nova realidade, eles estão acontecendo no mundo... Se me permite, o conceito geral que eu conheço é de que, por ocorrer na internet, o poder de multiplicação é maior. Isto, por si só, é um agravante. É um agravante. Então, o que é que a gente precisa ao longo dessa CPI discutir? Aí é que é a grande questão. Crimes que ocorriam exclusivamente no mundo físico, eles ocorrem hoje no mundo virtual. Como essa é uma questão nova, o parlamento, a sociedade, a legislação brasileira não estava ainda corretamente adaptada a essa nova realidade. E vai caber essa CPI investigar, usar suas prerrogativas, buscar punição em alguns casos, porque alguns casos são públicos, nós tivemos vários casos públicos já, inclusive alguns que terminaram em morte, em suicídio, de vídeos que foram vazados de relações sexuais de menores, de jovens. Então isso é crime na internet ou fora dela. Eu acho que é muito fácil a gente fazer essa definição do que é crime cibernético. Crime cibernético é tudo aquilo que é crime no Código Penal brasileiro e que está acontecendo também dentro do mundo virtual. É claro que ao longo desse debate a gente vai conhecer mais, a gente vai aprender, nós vamos poder aperfeiçoar esses termos, mas eu acho que essa é uma definição geral que nos ajuda pelo menos a começar o trabalho, a dar o primeiro passo, e por isso eu acho que o plano de trabalho apresentado pelo deputado Esperidião Amin é muito consistente e nos dá o início do trabalho. Logicamente, o fim, aí a gente não pode prever, porque aí é o debate, é a discussão, e a gente vai precisar ouvir os especialistas. Com a palavra, deputado João Arruda. Presidente, cumprimentar Vossa Excelência, todos os membros dessa comissão. Entendo que não existem divergências aqui sobre o que foi apresentado pelo relator e por Vossa Excelência como plano de trabalho. Se nós apresentarmos um requerimento para discutir um plano de trabalho através de uma audiência pública, com especialistas, com a academia, eu acho que nós vamos chegar em algo muito parecido com o que Vossa Excelência, deputado Amin, apresentou aqui hoje. E como Vossa Excelência mesmo disse, é possível ainda flexibilizar aquilo que nós vamos discutir através dessas sub-relatorias. A preocupação da deputada Alice é uma preocupação de muitos de nós aqui. Nós aprovamos exatamente o Marco Civil da Internet, eu fui presidente da comissão especial, para proteger o usuário. E eu, como presidente da comissão, até como ferramenta de convencimento dos colegas parlamentares, eu dizia, depois de aprovarmos essa Constituição da Internet, nós vamos poder discutir outros projetos mais específicos, porque o usuário será protegido. A internet é como uma praça pública, como um espaço público. E dentro desse espaço também se cometem crimes, abusos. E nós queremos aqui na CPI, e daí o deputado Domingos Neto foi muito feliz, em dizer que aqui é uma CPI, não é um espaço aberto de debate. Mas aproveitar a oportunidade de se fazer a investigação, e em cima dessa investigação,
quem sabe, discutir pontos de outros projetos apresentados aqui na casa. Eu mesmo apresentei um requerimento em conjunto com a CCJ sobre um projeto da Lei da Maria da Penha Virtual, que eu apresentei e que já está na CCJ. Eles tinham um requerimento para fazer uma audiência pública, a gente fazer uma pauta em conjunto com a CCJ para debater esse projeto, para que aqui a gente aproveite a oportunidade da investigação e daí tratar de diversos pontos nessa investigação para avançarmos na legislação. Evidentemente que sem usar a CPI para cometer abusos aqui, né? Nós não podemos realmente... os direitos autorais, por exemplo, eu acho que crime quem comete são essas empresas dentro de abusos do que fazem com que o usuário, de maneira muito singela, muitas vezes, faz uma postagem e é penalizado, é condenado, tem que pagar indenizações enormes por conta daquilo que é para ser livre, que é para provocar e promover um ambiente, um espaço cultural, democrático, e que na prática não acontece. Mas acho relevante fazer o debate. Portanto, incluir também a questão dos direitos autorais, de crimes de direitos autorais, vai me dar a oportunidade para rebater o interesse dessas empresas, por exemplo. Nos Estados Unidos, uma senhora de idade colocou um vídeo do seu filho cantando uma música do Prince e foi condenada a pagar uma indenização absurda. Sendo que, em um espaço público, como é uma praça, por exemplo, se eu levo lá o meu livro, um CD, se eu deixo lá, se eu entrego a presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito um CD, uma música, é presente para ela. Eu comprei e eu dou para você. Agora, na internet, não. Na internet, eu estou sujeito a pagar uma indenização, a ser processado, a ser condenado, exatamente por trocar uma experiência em um ambiente que é para ser livre e democrático. Portanto, eu entendo que nós devemos aprovar esse plano de trabalho aqui hoje, que é amplo, que é consistente. Os subrelatores são deputados experientes, né, como é o caso do deputado Sandro Alex, né. O requerimento da CPI trata de crimes financeiros, objetivamente, é evidente que vamos ampliar o debate, mas Vossa Excelência assume a responsabilidade dessa subrelatoria, para que depois a gente possa avançar em outros temas mais específicos, pontos mais específicos, e como bem disse aqui o nosso relator, influenciar também para que a gente amplie ainda mais essas subrelatorias, que com certeza, porque nós temos um prazo aqui também, né? Nós temos um prazo e esse trabalho precisa ter começo, meio e fim. Era isso, presidente. Obrigada, deputado. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Martins. Bom, primeiramente, saudar a presidente, Marina Carvalho, ao nosso relator, deputado Decano Esperidião Ami, ele que vai coordenar todas as outras sub-relatorias. Saudar o primeiro vice-presidente, deputado Léo de Brito, mas aqui me colocar à disposição. Vou tentar ser o mais breve possível, presidente, porque podemos iniciar a ordem do dia a qualquer momento. Sei da preocupação, entendo a preocupação da deputada Alice Portugal. Acho que precisamos ser o quanto mais sucintos, diretos, mas não podemos também fechar os olhos para os crimes que acontecem na internet, que é um reflexo da nossa vida física dentro da internet. E eu queria concordar com as palavras do deputado Daniel, que me antecedeu na sua fala. Temos diversos casos de abusos, de crimes, de exposições, onde pessoas já morreram. No Piauí tem exemplo disso. O vídeo de um adolescente foi compartilhado via WhatsApp. Infelizmente, ela se suicidou. Isso precisa ser debatido, discutido, e eu quero me colocar à disposição de vossas excelências para que a gente possa contribuir ao máximo e alcançar, no final, um relatório que tenha realmente uma praticidade. Também queria me reportar, mas no segundo momento, sobre o acordo de procedimentos. Acredito que nós vamos tratar do acordo de procedimento logo em seguida.
sobre uma observação que nós temos. E, para finalizar, eu estou responsável pela subrelatoria de segurança. A deputada Alice Portugal colocou a infraestrutura. Eu acho que seria interessante, e é muito válido essa sugestão dela, de colocarmos juntamente com a segurança, porque está interligado as duas áreas. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigada pelas considerações também. Deputado Rodrigo Martins, conceda a palavra ao deputado Léo de Brito. Senhora presidente, quero cumprimentá-la e também cumprimentando aqui o nosso relator, deputado Esperidião, a mim primeiro parabenizando pelo relatório. Eu acho que é um relatório que está dentro das expectativas e um relatório muito bem feito que vai dar um norte para que nós possamos conduzir os trabalhos. Mas, da mesma maneira, eu queria contribuir com o debate que foi levantado pela deputada Alice, eu acho que sucedido por várias falas aqui, que eu acho que não são excludentes umas com as outras. Na verdade, quando a gente fala de crimes cibernéticos, há uma necessidade, sim, eu vejo uma necessidade, sim, de uma melhor definição, inclusive para que a gente possa ter um bom andamento dos trabalhos. Levando em consideração, inclusive, que nós temos crimes que estão previstos na legislação penal que se utilizam do ciberespaço como uma forma da prática desses crimes. Isso é um ponto. Mas existem também crimes que são próprios, que são da natureza do ciberespaço. Então, é fundamental que a gente faça essa definição. Até porque, e aí eu quero colocar, o papel que as CPIs têm cumprido, não só em investigar determinadas situações concretas, isso está no próprio escopo aqui da CPI, no requerimento que deu origem à CPI, mas também no sentido de que a gente possa avançar. Então, me associo também com a excelente fala do deputado João Arruda e também para a gente ter os devidos cuidados do limiar daquilo que é liberdade, daquilo que são os direitos do usuário que estão no Marco Civil da internet e daquilo que é crime e como que a gente pode, dentro da CPI, fortalecer a ação das instituições, sobretudo na elucidação desses crimes que acontecem na internet. Obrigada, deputado Léo de Brito. Concedo a palavra à deputada Ana Perugino. Eu quero, antes de tudo, parabenizar o deputado Esperidião a mim pela organização das relatorias e parabenizar a deputada Alice, nossa companheira também da Comissão de Educação, pela preocupação, de fato, em trazer especialistas na área para que nós possamos identificar, de fato, o que seja crime cibernético. Eu tenho essa preocupação, até mesmo porque me interessei pela CPI com essa visão ampla, de fato. E quando sentei e comecei a ouvir as falas aqui, percebi, de fato, que há um equívoco que precisa, de fato, de reparo, né? Então, de fato, um seminário nos traria uma maior clareza. Tem uma questão que eu não consegui identificar nos itens de A a K aqui, que é a questão da propagação dos vírus, que, de fato, dentro do nosso Código Penal, vem a destruir patrimônios, né? E que eu penso que isso tem se tornado uma máxima, tem se tornado uma constância no nosso dia a dia. A outra questão que me preocupa, em relação ainda ao nosso Código Penal, de fato, é a conceituação dos crimes e a forma como eles podem se dar, de fato, né? Até mesmo a calúnia, a injúria, a difamação, e aquilo que se permite, de fato, a prova da veracidade, né? Quando, de fato, o autor se identifica, ele não é punido, né? Então, nós podemos, de fato, dar uma grande contribuição à sociedade em relação a isso. E uma outra questão que eu gostaria de levantar aqui é que essa diferenciação, porque a internet é um veículo de comunicação pública, e isso é um avanço muito grande para todos nós, né, enquanto sociedade. E é bom que haja, de fato, quando o deputado Esperidião a mim falou da propagação do ódio, né, dessa incitação ao ódio, porque nós temos os veículos de comunicação, no caso a internet público, e os veículos de comunicação privados, né? E se nós conceituarmos essa difusão do ódio, nós vamos estar conceituando também, tanto para a esfera pública, quanto os veículos públicos, como os privados. E é uma discussão um tanto
pragmática, mas também nós vamos cair também no aspecto filosófico e vai valer a pena, de fato, fazer essa discussão. Eu acredito que vai enriquecer muito nesse momento que nós vivemos na sociedade. Vai nos enriquecer a todos, até porque essa casa tem sido um palco, né? Tem sido um palco de um plenário que tem sido palco, muitas vezes, que poderia se propagar, né, uma nova cultura na nossa sociedade e tem difundido o ódio com toda certeza. Então, nós podemos fazer uma avaliação até mesmo nesse espaço e podemos ajudar não só a sociedade como um todo, mas a nossa sociedade aqui dentro da casa. Então, eu quero dar parabéns, deputado, pela forma como foi organizado e sugerir aqui a inclusão também da propagação dos vírus, porque eu acredito que isso já está previsto, e de fato tem destruído patrimônios com essa prática pela internet. Obrigada. Só respondendo, agradecendo as observações da deputada Ana, só quero dizer o seguinte: quando se fala de segurança cibernética, há uma longa história de como a segurança cibernética tem sido driblada, especialmente pelos mais jovens. É muito fácil situar hoje organizações militares que tiveram a preocupação de gastar milhões e milhões e milhões de dólares no seu sistema de segurança e que foram vazados em poucos minutos por jovens que antigamente a gente chamava de impúberes. E o exemplo do Wikileaks, do Snowden, aí não é vírus, é a transmissão de dados, né, usando meios mais acessíveis, né, vazando grandes esquemas de segurança construídos no mundo. Nessa questão da segurança cibernética, que é uma subrelatoria afeta ao deputado Rodrigo Martins, nós temos que fazer um inventário daquilo de que dispomos e daquilo que carecemos, né? Só não vamos pedir nenhuma cariação entre a presidente Dilma e o presidente Barack Obama, porque parece que essa situação já está resolvida. Agradecer, deputada Ana, até mesmo sobre a gente pensar nessa questão de fazer um seminário, alguns requerimentos que já foram apresentados, quando semana que vem forem votados aqui, a gente vai estar, sem dúvida, trazendo essas pessoas, acho que até mesmo se tiverem requerimentos em face desse assunto, que possam também já estar apresentando para essas pessoas estarem sendo convocadas e nas próprias convocações a gente já conseguir entender um pouco mais. Eu tenho certeza que o andamento desta CPI, ter o conhecimento de como a Polícia Federal, o Ministério Público, outros órgãos enxergam e fazem com que haja mesmo esses crimes cibernéticos. Não há nenhum deputado mais inscrito. Deputada Alice. Na verdade, eu quero dizer que a intenção foi de colaborar para que a gente pudesse ser sucinto. O deputado que se retirou, ele compreendeu talvez de maneira transversa o que quis dizer. É óbvio que a ambiência da internet é a ambiência que nós vamos discutir, mas o crime não é da internet, não é? Então, são crimes da ambiência da internet e, sem dúvida, uma gama ampla de ataques podem ser classificados. E a ideia era exatamente a gente, com base nas denúncias e com base na fala do líder do PSC, aqui muito bem posta, a gente atuar de maneira a identificar, no fato certo e determinado, né, as ações criminosas para, a partir daí, quem sabe, inclusive, avançarmos no excelente trabalho que foi feito pela comissão que finalizou o trabalho sobre o Marco Civil da Internet. Inclusive, o presidente, o deputado Arruda, está aqui presente com uma visão bastante ampla. Então, é uma gama ampla de ataques de dados, infrações de conteúdo, fraudes, falsificações, acesso não autorizado, pornografia infantil, assédio, tudo da ambiência da internet. Agora, evidentemente, traduzir isso de uma maneira mais sintética, eu acho que seria melhor, inteligível para a comissão. Mas não é nenhum tipo de bravata que eu aqui ofereci para que criasse um ambiente de defesa em relação à proposta de trabalho de Esperidião, que eu acho ótima. Quero dizer, inclusive, que essa questão das redes está muito bem posta nessa subcomissão, subrelatoria, que foi aqui identificada. Mas eu acho que seria interessante fazer, antes de definir, de fechar
né, a nossa programação. Mas isso não sendo aceito, a gente parte direto para o fato certo e determinado, parte direto para os requerimentos que vão ser efetivamente aqui colocadas, as sessões, né, que vão ser definidas, e eu acredito que está muito bem posto o plano de trabalho, né? Acho o 0800 interessante, para que nós não fiquemos apenas restritos a essa operação da Polícia Federal, que foi uma operação contundente, que merecia até mais divulgação, na minha opinião, né? A IB2K, mais divulgação até pela imprensa, né? Desarticulou uma quadrilha gigante e, é evidente, nós sabemos que temos uma série de fatos que vão de um cavalo de Troia, né, que a deputada levantou, de um cavalo de Troia a problemas graves de extorsão, de invasão de conta bancária, né, de tudo que, na minha opinião, são os crimes que nós precisamos tipificar, porque o Marco Civil, de um objeto da pessoa, trata muito bem. Nós temos que avançar para esses crimes de invasão de propriedade intelectual, copyright. Isso é, de fato, crime que nós precisamos tipificar e prender. A CPI tem que prender criminosos no fim desse trabalho. Então, é por isso que eu achava interessante fazer essa varredura inicial para que nós pudéssemos trabalhar com foco. Essa foi a intenção, queridos colegas, especialmente o companheiro que, né, se manifestou aqui de uma maneira mais avolumada, né, que a intenção é essa, para que a gente possa focar e trabalhar com bastante assertividade nisso. Mas, se não for o caso, vamos direto ao assunto. Obrigada, Estou deputada. preparada. Darei Obrigada. aqui 1 minuto ao deputado João Arruda para a gente poder concluir. Parabenizar Vossa Excelência e também me somar, deputada Alice. A preocupação da deputada é a preocupação de que se investigue aqui a internet. Né? A internet está preservada. Nós vamos investigar aqui os crimes cometidos por pessoas através da internet. E também, deputado Amin, sobre essa questão da segurança, né, que os usuários muitas vezes abrem mão da sua segurança, sobretudo crimes financeiros. Eu entrei em contato com a FEBRABAN, fala para a gente fazer um requerimento e convidá-los para participarem de uma audiência pública, e eles me disseram que grande parte dos crimes cometidos, crimes financeiros na internet para usuários, que muitas vezes em outros estados, a gente está lá no sul do país, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, deputado Amin, usando a sua conta bancária, e tem lá alguém lá no Nordeste ou qualquer outra região do país, sentado numa rede, esperando o usuário bancário não usar o sistema de segurança para que ele possa tirar uma foto e usar o mesmo sistema para fazer uma transferência ou um desvio de recursos. Essa conta quem paga? São os bancos. Tudo bem que os bancos estão ganhando bastante dinheiro ultimamente, mas é um crime financeiro cometido. Então, com certeza aqui, e por último, eu queria dizer que também é uma discussão importante a questão de fakes, a questão das agressões, da difamação, da calúnia. Só que nós, como políticos aqui, que somos agredidos aqui diariamente, praticamente, né, que estamos no alvo, somos alvo muitas vezes, e o espaço é público, é aberto, nós também não podemos transformar também a CPI em uma ferramenta de revanchismo daqueles que nos ofendem. Eu convivo com isso. Sou atacado quase que diariamente pela internet, assim como todos nós, criticado, contestado. Mas nós não podemos também transformar isso aqui em um palanque para nos defendermos daqueles que nos atacam. Mas é importante também neutralizar esses pontos, fazer discussões para que haja mais transparência nesse processo. E aquilo que a gente não conseguiu avançar através de projetos de lei, através do Marco Civil da internet, a investigação que nós vamos fazer aqui deve ajudar para que a gente possa apresentar futuros projetos para realmente buscar soluções para problemas de crimes cometidos pela internet. Sem dúvida, muito obrigada. Como começou a ordem do dia, eu só quero aproveitar aqui apresentado o plano de trabalho pelo nosso relator Espiridião Amin, passar a designar subrelatorias ao deputado Sandro Alex, deputado Rafael Mota, deputado Daniel Coelho e deputado Rodrigo Martins. Nós temos
Eu acho que vocês todos receberam, estão com o acordo de procedimentos. Eu acredito que isso a gente poderia até, em outro momento, discutir os horários, até mesmo em relação para o funcionamento, vista que essa casa está tendo muitas comissões, hoje mesmo o fato de acabar ficando sem o plenário. Então, ver um horário que a gente não tem esses problemas para poder começar sempre nos horários as nossas audiências. Então, acho que isso a gente pode deixar para um outro momento. E nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando reunião deliberativa ordinária para a próxima terça-feira, dia 18/8, às 11 horas, em local e data que serão informados por meio eletrônico. Portanto, requerimentos, terça-feira. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigada a todos. Vamos fazer.